a mensagem que nós vamos pregar nessa noite. Deus chama o seu povo à conversão. Texto de Joel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Eu vou usar todo o contexto do profeta Joel, mas apenas lerei 13 versículos para nós ganharmos tempo, ok? E aqui segue uma dica para você. Para você entender melhor a mensagem, você precisa ler a Bíblia. Então, além de você estar ouvindo a mensagem aqui, se você tiver uma oportunidade na sua casa durante a semana, leia o texto de Joel, para ficar mais claro o que a Escritura diz a respeito do livro. Tá bom, queridos? Profeta Joel, capítulo 2, verso 1 ao verso 13, faremos assim uma leitura responsiva. Os irmãos acharam aí o livro do profeta Joel? Está perto de Malaquias, irmãos, é isso? Ah, vocês estão espertos, né? Então tá bom, então vamos lá. Joel capítulo 2, a partir do verso 1. Olha como começa o texto de Joel. Tocai a trombeta em Sião, e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A igreja? À frente dele vai fogo devorador, atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como uma cavalo, e como cavaleiros da forma. Estrondeando como carros, vem, saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas e pelas janelas entram como ladrão. Diante deles vem a terra e os céus se acabam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Verso 11, todos juntos? O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu, porque é poderoso. Sim, grande é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e com choro, pranto. Olha o 13, irmãos. E não? Convertei-vos? Por quê? Amém. Vamos orar mais uma vez? O que nós mais precisamos agora, nessa noite, primeiro, é a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito que fala, é o Espírito que conduz, é o Espírito que ensina, e nós apenas aqui somos um instrumento de Deus
mas quem fala no culto é o próprio Deus, pelo Espírito dele, mediante a sua palavra que é inspirada por ele. Então, para que eu possa entender o que Deus tem para mim, eu preciso orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo abra os meus olhos e fale ao meu coração, para que eu seja edificado nessa noite. Amém? Então vamos orar mais uma vez, pedir graça de Deus, pedir iluminação do Espírito Santo e que Deus fale conosco para nos edificar nessa noite. Amém. Eu queria iniciar então o nosso sermão com uma pergunta. Será que Deus está calado? Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Será que Deus está calado nesse tempo que nós estamos enfrentando? Com a pandemia, com a crise política, com o caos social, com a crise econômica, com a questão da saúde, com o problema da Covid? Será? Será que Deus não está falando nada? Será que Deus está quieto? Quando eu olho para esse texto, no profeta Joel, ele começa com uma advertência. Não sei se você prestou atenção no texto. A pergunta é: qual a advertência? A de que o terrível dia do julgamento, chamado o dia do Senhor, está aí na sua Bíblia, estava chegando, e que aquela nuvem de gafanhotos que o próprio Deus mandou era para destruir ou fazer com que os eleitos ou o povo de Deus olhasse para Deus novamente e se arrependesse e voltasse para o Senhor. Porque senão, como diz o texto, seria uma tragédia para esse povo. Ele diz em Joel capítulo 2, olha como começa o texto, 1 e 2. Toquem a trombeta. Está aí na sua Bíblia, irmãos? Toquem a trombeta, soem o alarme, que todos tremam de medo. Por quê? Porque o dia do Senhor está chegando. E ele continua o texto. E esse dia é um dia de quê? De escuridão, de trevas, densas nuvens e sombras profundas. Quando eu olho para o meu contexto no século 21 e fico pensando no momento que nós estamos vivendo como sociedade em todo o mundo, e quando eu faço um retrospecto de como a igreja está vivendo, eu posso dizer que o dia do Senhor está próximo. Apesar de que muitas pessoas não acreditam mais na volta do Senhor Jesus, e nós não sabemos o dia nem a hora, a Bíblia não fala, mas Deus diz alguns sinais que o dia do Senhor está próximo. É interessante isso. No versículo 3 ao versículo 11 deste capítulo, capítulo 2, Joel ele vai descrever o que para nós? Se você prestou atenção no texto, ele descreve uma nuvem de gafanhotos, apareceu na sua Bíblia isso aí, ok? E essa nuvem de gafanhotos é como um exército, e esse exército ele está furioso, e esse exército ele é equipado com cavalos, e esse exército é homens guerreiros e poderosos, e esse exército está vindo para destruir a sua nação. Agora, o que me chama a atenção é que não é uma nação ímpia, é o povo de Deus. Por que será? Interessante, né? Será que Deus tem algum propósito contra o seu próprio povo? Será que Deus quer nos ensinar alguma coisa com relação a nós que dizemos ser o povo de Deus? Você já fez essa pergunta? Por que será que nós estamos vivendo esse caos hoje? Por que será que não conseguimos descobrir uma causa para a Covid-19? Por que será que nessa Covid-19, diante dessa situação, as igrejas tiveram que ser fechadas? Eu tenho conversado com vários missionários, alguns irmãos têm me acompanhado nas quintas-feiras. Conversei com o Naubani semana passada, a gente fez uma live, conversei com
na Espanha, e eles falam a mesma coisa. A mesma coisa que eles estão falando. Deus está movendo algo para que o seu povo se arrependa, para que o seu povo volte para Ele, mas não de forma externa, mas como diz o texto, com o coração rasgado na presença dEle. Até este ponto da profecia de Joel, nós vamos ver que o próprio Deus está levantando um exército contra esse povo. E aí surge uma pergunta no texto, porque nós temos que olhar para o texto. O que o texto está dizendo para nós? E eu pergunto, qual seria o motivo de Deus estar castigando o seu povo? O que Ele queria mostrar? O que será que Deus queria ensinar esse povo nesse contexto? O que será que Deus quer nos ensinar no contexto no qual eu e você estamos inseridos? Será que não é para nós aprendermos de fato, sabermos quem é o Senhor? Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Quem é o Senhor para você? O que Deus significa para você, meu irmão? O que a santidade de Deus passa para você? Qual é a forma quando você vai colocar-se diante de Deus em oração? Você é uma pessoa reverente? Você gasta tempo tendo relacionamento com o seu Deus? Ou Deus é mais alguma coisa além disso? Essa resposta quem tem que dar é você. Olha que interessante. O que sabemos, e que está bem claro aqui no texto bíblico, é que Deus envia um exército devastador de gafanhotos, para advertir o seu povo ao arrependimento. Por isso, quando nós lemos lá o verso 12, ele diz, parte B, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E o 13 ele diz, rasga o seu coração. Não é algo apenas aparência religiosa, externa. Não. Vai além disso. Isso é profundo. Isso nos humilha. E isso nos faz ajoelharmos diante daquele que é santo, santo, santo. É quando eu falo do profeta Isaías, do capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele cai de joelho, ele reconhece a majestade e a santidade daquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todas. Ele fala, volte para mim, volte com choro, volte com lamento, rasgue o seu coração, porque eu estou pronto a te perdoar, a curar suas feridas, a restaurar a sua vida. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, irmãos? Que mesmo Deus mandando juízo sobre o seu próprio povo, Deus também dava a sua graça, Deus oferecia o seu perdão, como hoje também, da mesma forma que nós percebemos, porque Deus ele é soberano, irmãos. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem que seja a vontade de Deus. Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós estamos passando por esse momento, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Nada escapa ao seu controle. Deus continua sendo Deus, aquele que está acima de tudo e de todos. E aqui cabe a nós lembrarmos que mesmo diante de tudo isso, Ele sempre oferece para nós a sua bondade, o seu amor, a sua graça. Você viu que lindo esse cântico que nós cantamos? O 288? O que ele fala, o 288? Nós devemos nos consertar diante do Senhor, porque Ele está com a mão estendida para nós.
com a sua graça. E é interessante, irmãos, que o povo de Deus, no contexto do profeta Joel, eles atenderam a voz do profeta. Nós vamos ver mais na frente. Olha o que diz, por exemplo, o verso, acompanhe comigo, o verso 15 ao verso 17. E nós vamos passear pelo texto agora, um panorama aqui do livro de Joel. O 15 diz assim, de novo: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos, sai o noivo, sua recâmara, e a noiva, o seu aposento. Olha o 17, irmãos. O que diz o 17? Ajuda o pastor lendo aí, a igreja. Olha aí, irmãos. Olha que interessante que ele está falando. Ele está falando: chorem, sacerdotes, arrependam-se. E o texto vai adiante, né? Olha a parte final. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Quantas vezes eu já ouvi, meus irmãos, de pessoas dizendo: onde está Deus da Covid? Por que Deus está permitindo tantas pessoas morrerem? Eu já ouvi isso. Muitas pessoas questionando isso. Mas olha que interessante, né? Verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso. O Senhor se compadeceu do seu povo. Olha que lindo. E respondendo-lhes disse, verso 19: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e serei fartos. Ou seja, Deus, ele atende aqueles que de fato se arrependem diante dele. Deus, ele atendeu com sua graça. Podemos ver, por exemplo, o verso 19 ao verso 27. O verso 27 diz, olha que lindo: sabereis, lembra da pergunta do verso 17? Onde está o seu Deus? Ok? Olha o verso 27. Sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha que lindo! O povo, então, quando estava vivendo a sua vida relaxada, desleixada com as coisas do Senhor, estava para vir sobre esse povo o juízo. Mas a partir do momento que esse povo ouve a profecia e responde ao chamado do profeta Joel, arrependendo, rasgando seu coração, colocando a sua vida diante de Deus, Deus, pela sua graça, perdoa esse povo. E agora esse povo não será mais envergonhado, porque o Deus desse povo será conhecido entre as nações. E a pergunta que eu faço para você que se diz cristão: as pessoas conhecem quem é o seu Deus? A gente conversa com muitas pessoas, e muitos murmuram, muitos criticam, muitos reclamam, e poucos dizem: Deus está no controle. Deus está no controle. Nós cantamos uma música, um hino muito bonito também hoje, que fala da fé, né, irmãos? Onde está a nossa fé no Senhor, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo? Aonde que está embasada a nossa fé? A nossa fé tem que estar embasada em Cristo Jesus. É nele, somente nele, que nós devemos confiar. Não é na ciência, não é no presidente, não é nos intelectuais, não é nos cientistas, mas é na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é fiel e que não mente para nós.
no qual eu e você podemos confiar e saber que a palavra de Deus vai se cumprir, e que eu, se estiver no Senhor Jesus, eu estou seguro, porque Ele garante isso para mim. Que promessa mais linda que essa? De você saber que você pode confiar no seu Deus, de que você pode falar para as pessoas que você tem relacionamento, que o Deus que está no controle continua sendo Deus, e que Ele pode trazer para você uma palavra de restauração, de alegria, de regozijo, de bênção, porque Ele continua sendo Deus. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo, jamais será envergonhado. Que coisa linda! Que coisa linda! Outra coisa que eu aprendo aqui é no verso 28. Deus tem uma promessa. Olha o que diz o verso 28. Tão conhecido, né? A promessa do que, irmãos? Do derramamento do Espírito. Cumprindo lá em Atos capítulo 2. Olha que coisa linda. Mas o que dizer daquele dia prometido? Quando e como será o dia do Senhor? Joel levanta os olhos, inspirado pelo Espírito. Olha que ele fala, verso 28. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Olha que promessa linda, irmãos. Eu estava estudando, tentando entender melhor a data do contexto do livro de Joel. Infelizmente, existe muita divergência. Uns falam século 8 a.C., outros falam século 5 a.C., outros falam século 4 a.C. E eu fiquei aqui com o nosso reverendo Hernandes, no comentário dele, que chega a dizer que nós estamos no século 8 a.C., a profeta do Joel. Ou seja, 800 anos a profecia dele, tá? Se cumpre onde? Atos, no capítulo 2. Lembra? Atos 2? E aquelas pessoas receberam o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que para nós? É o nosso Consolador. É aquele que habita no templo do Espírito que somos nós. É aquele que nos guia. É aquele que nos ensina. É aquele que nos consola. Por isso fala Paracletos, o Consolador. Que lindo, irmãos. Sabemos que temos um Deus que está conosco, que caminha conosco. Isso é lindo de se ver. Isso se cumpriu, porque Joel já estava profetizando algo lá na frente, da maior bênção que o seu povo iria receber. Mas sabe como que esse povo recebeu essa bênção? Verso 32, né? Vamos ler? E acontecerá que todo aquele que... aqui já muda um pouquinho, né? Todo aquele que... Vamos ler o texto, irmão, o versículo? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor... Vai acontecer o que com ele? Será salvo. E aqui entra arrependimento, entra quebrantamento, entra rasgar o coração, entra humilhação, entra dependência em saber que eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Romanos 10,13, diz o que? Romanos 10,13, irmãos? Vamos ler lá, para você lembrar aí. É a mesma coisa. 10,13 diz: porque então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe onde que se menos invoca o nome do Senhor? Na pós-modernidade? Nas nossas reuniões de oração.
As estatísticas não mentem. E a realidade nos mostra e nos prova. Por que tantas poucas pessoas, elas gastam tempo com reunião de oração? Já parou para pensar nisso? Oração é momento de relacionamento com o Senhor. Quando nós estamos em oração, nós estamos o que, irmãos? Conversando com Deus. Não é isso? É isso que é oração? Sim. Oração é relacionamento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso nós precisamos do Senhor. E eu quero fazer uma ponte aqui. Por isso que eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração, invocando o nome do Senhor, pedindo pelo Senhor, para que Ele nos atenda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Interessante. Verso 28 e 29, verso 30 e 32. E agora vamos para o capítulo 3, caminhando um pouquinho mais, alguns minutinhos. E olha o que diz o capítulo 3, verso 1 e verso 2. E eis que naqueles dias e naqueles tempos, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de onde? O vale de Josafá. E ali entrareis em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Olha que interessante. Joel aqui ele começa a ver o grande dia chegando, quando Deus vindicaria o seu nome, julgando todos aqueles que rejeitam o nome do Senhor. Sabe uma coisa interessante, irmãos? As pessoas não pensam muito sobre isso. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a palavra exposta, inspirada pelo Espírito Santo, ela faz duas coisas. Ela salva o pecador e ela condena o pecador. Só isso. A palavra tem duas funções. Para que eu e você se quebrante diante dele e reconheça que nós precisamos voltar-se para ele, ou nós vamos rejeitar essa palavra e vamos continuar vivendo uma vida rebelde, sem querer nenhum tipo de compromisso e relacionamento com o Deus que nós falamos. Quando nós estamos ouvindo a palavra inspirada por Deus, o que você temos feito? Quando você ouve a mensagem do Evangelho, você aplica essa palavra na sua vida? Ou simplesmente você ouve porque é legal ouvir a palavra? E entra no ouvido, mas não desce para o seu coração. E há mudança nenhuma na vida dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que a palavra é como uma espada, cortante, capaz de separar, de nos cortar, de nos transformar, de mudar o nosso caráter, de mudar a nossa vida. Porque Deus não é homem que minta, e a palavra de Deus é verdade, é fiel, é verdadeira, e é ela que tem poder de nos transformar. Não é o pastor, não é o pregador, é a palavra santa de Deus, inspirada pelo Espírito, que faz com que eu e você recebemos vida por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. É interessante, Josafá, em Joel capítulo 3, no versículo 12, diz assim. Lê para mim, irmãos, por favor, por gentileza. Das nações, porque ali, para quê? Olha só o que Joel está profetizando. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Verso 14.
multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está o que, irmãos? Está perto. Sabe o que é interessante isso aqui? Cada dia que eu e você passamos por este mundo, como peregrinos, que nós somos, está mais próximo o nosso encontro com o Senhor. Você já prestou atenção como que as pessoas vivem as suas vidas de forma distraídas? Elas acham que não vão morrer. Elas acham que elas conseguem dominar a sua vida, a sua circunstância. Ela acha que nada acontece com ela. Ela é alguém que é como se fosse o super-homem. Nada lhe atinge. A Bíblia diz que nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que o ser humano é fraco. Por isso que nós precisamos do Senhor. Por isso que nós precisamos voltar-se para o Senhor. Por isso nós temos que depender do Senhor. Porque cada dia que passa, eu e você estamos mais próximos de encontrar com o nosso Senhor. Verso 16 ao verso 21, já li o verso 16, verso 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios da água, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sintim. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar de novo, outra pergunta. O que nós podemos aprender aqui com o livro de Joel, com o contexto do livro de Joel? Eu nunca posso perder ou me esquecer que tudo tem um propósito final com aquilo com que Deus tem para fazer com os seus planos. Nada foge do controle soberano de Deus. Você não pode esquecer disso. Quando você olha para o texto do contexto de Joel, você vai vendo Deus levantando uma nuvem de gafanhotos e um exército para que destrua a sua nação, a não ser que essa nação voltasse para Deus. Foi o que eles fizeram. Da mesma forma hoje, nós estamos enfrentando várias situações, várias calamidades, várias epidemias. Por que será? Será que Deus não está mostrando algo para nós como igreja dele? Do qual a igreja dele deveria pensar e refletir da forma como tem levado o seu Deus? E voltar-se para o Senhor com o coração rasgado e pedindo graça, misericórdia e perdão. E o negócio, irmãos, qual foi a última vez, seja sincero com você, qual foi a última vez que você se colocou de joelho no seu quarto e clamou a misericórdia de Deus? Ou será que nós não precisamos disso? Porque se eu acho que eu fico de pé pela minha própria força, você já é um orgulhoso. Mas a partir do momento que eu ponho meus dois joelhos no meu quarto e clamo por Deus, para que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, que assim Ele possa derramar a sua graça sobre mim, porque eu sou um pecador, eu entendi que eu não consigo nada pelas minhas próprias forças, mas que eu irei longe, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Essa é a grande diferença daqueles que são religiosos
e daqueles que são servos de Deus. E eu queria ir mais caminhando para o final, para nós aplicarmos essa palavra, quando ele diz lá em Joel capítulo 2, verso 12, ele volta de novo com a mesma frase. Será que é à toa, né? Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E aí você volta um pouquinho a Bíblia em Oséias, agora no capítulo 2, apenas o verso 6 e o verso 7, para nós fazermos uma conexão aqui. E olha que interessante aqui, irmãos. Verso 6 diz assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Interessante, né? Não sei se você já estudou o livro do profeta Oséias, que tem muito a ver com o contexto também do profeta Joel. Por que será que ele está falando isso? Sabe o que está dizendo aqui para nós? Que esse povo, que era chamado povo de Deus, eles estavam sendo adúlteros. Eles tinham outros amantes. Os ídolos do coração. Sabe o que acontece com a maioria de nós hoje, na pós-modernidade? As pessoas estão cheias de ídolos, irmãos. Elas trocam Deus pelos ídolos do seu coração. João Calvino dizia isso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que eu aprendo com isso? Que quando Deus não é o centro do meu coração, eu começo a criar deuses para que eu possa adorá-lo. Sabe por que Deus ia mandar a nuvem de gafanhotos na nação? Com o profeta Joel? Porque eles estavam trocando a verdadeira adoração ao Deus Yahvé pelos falsos deuses. Da mesma forma hoje, as pessoas têm trocado a adoração ao verdadeiro Deus, Cristo Jesus, pelos ídolos do seu coração. E ídolos pode ser família, pode ser dinheiro, pode ser emprego, tantas coisas que nós trocamos por aquilo que jamais deveríamos fazer. Deus deveria ser o centro da adoração do nosso coração. Deus, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Adorarás a Deus somente a Ele. Ele deve ser a prioridade número 1 do nosso coração. E as outras coisas, irmãos, serão acrescentadas de forma natural. Rasga o coração, como diz o verso 13. Rasga o coração. E aqui eu aprendo uma coisa interessante que infelizmente tem vivido nos dias de hoje. Muita fé. Que tipo de fé? Fé de aparência. Fé que não tem vida. Fé hipócrita. Porque não transforma. Porque não muda. A verdadeira fé transforma. A verdadeira fé muda a pessoa. O caráter da pessoa é transformado. Ele deixa de ser aquela pessoa e agora se torna uma nova pessoa. Porque o Espírito Santo nele habita agora. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas passam. E olha que interessante aqui. Volte-se o coração para o Senhor, capítulo 2, 11 e 13. Aqui temos alguns imperativos que eu queria destacar, verbos. Ouçam, contem, despertem, chorem, lamentem, desesperem, declarem um tempo, clamem, verso 14, ao Senhor.
aprenda com os fracassos. E a pergunta final é: será que o profeta Joel, o que será que ele está nos ensinando nessa noite? O que nós podemos aprender com essa mensagem nessa noite, queridos? É sempre nós devemos fazer reflexão. Como eu, Wesley, estou vivendo a minha vida? Aonde que eu estou colocando o meu coração? Qual é o centro daquilo que eu deposito a minha confiança? E eu queria terminar, se eu pudesse ficaria pregando, ou saudade de pregar, né, Zé? Se pudesse nós ia até a meia-noite hoje, irmãos, para lavar a alma, né? Eu tenho que cortar muita coisa por causa do tempo. Mas eu queria terminar, irmãos, com uma pergunta para nós. Dentro desse contexto que nós aprendemos do livro do profeta Joel, dentro do momento que nós estamos vivendo hoje, em pleno século 21, o que nós vamos fazer a partir de hoje com aquilo que Deus falou no nosso coração? O que você vai fazer a partir de hoje? Você vai continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo? Ou você vai, de fato, colocar-se de joelhos, rasgando o seu coração, quebrantando o seu orgulho e pedindo misericórdia de Deus? Você quer cura? Você quer restauração? Deus é gracioso. Deus é misericordioso, bondoso, benigno, compassivo, cheio de compaixão e misericórdia. Mas Deus é justo. E o que Ele pede de nós é uma coisa tão simples, que nós devemos nos humilhar, rasgando o nosso coração e reconhecendo que nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós não precisamos de ouro nem prata, nós não precisamos ser conhecidos. O que eu e você, nós mais precisamos, irmãos, e sempre o ser humano vai precisar, é que a sua vida esteja nas mãos daquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos, Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer de alguma forma algum impacto ao seu coração e que você faça dessa palavra algo que seja importante na sua vida a partir de hoje e que você viva para o Senhor como se fosse o grande dia do encontro com Ele a qualquer momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, que Deus nos abençoe, daremos a bênção e depois nós vamos dar o tríplice amém. Coloca a sua vida diante do Senhor, querido, minha querida, meu irmão. Você não veio aqui à toa, você veio aqui com o propósito de adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Nada mais do que sinceridade diante de Deus, como aprendemos. Deus quer sinceridade. Que Deus te ajude a sua decisão, para que você possa viver para o Senhor, para o Senhor. Mais uma vez, obrigado a Deus, porque a Tua palavra é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque é o Espírito Santo que fala através de nós. E nesse momento, ó Deus, dessa alegria de nós podermos mais uma vez voltar a ter o culto presencial, onde podemos expor a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos por isso. E que no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, que veio hoje aqui prestar um culto ao Senhor, ó Pai. Que a palavra que foi exposta, Deus, possa frutificar no coração, possa fazer com que nós possamos, ó Deus, de fato, rasgar o nosso coração, colocar-se diante do Senhor em humilhação e reconhecer que nós precisamos do Senhor Jesus. Continua, Deus, derramando a Tua graça maravilhosa, continua abençoando o Teu povo e a família do Senhor,
e que assim em breve, como diz a Tua palavra, logo em breve estaremos diante do Senhor, com alegria no coração e sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. Assim nós oramos e assim agradecemos em nome e por amor ao Seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Receba a bênção, queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e o Pai e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo eleito de Deus hoje e até o grande dia, o glorioso dia do nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe.